Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de literatura de hoje, dando continuidade aí ao naturalismo e só para relembrar aí a memória de vocês com relação ao que foi o naturalismo, né? Foi um movimento literário e artístico que surgiu aí na Europa na metade do século XIX, tá? E podemos entendê-lo aí como uma ramificação ou uma continuação do realismo, tá? Que extrapola algumas características e paradigmas, ok? O naturalismo ele está fortemente ligado aos pensamentos de cunho muito científico, tá? Da época que era influenciado por Charles Darwin, né? E podemos dizer que a escola do naturalismo procurava estudar aí o indivíduo enquanto produto da sua hereditariedade, ou seja, da sua herança genética, e também por meio onde cresceu, né? E o movimento aí se manifestou através de várias expressões artísticas, como aí a literatura, a pintura e o teatro. Na literatura, gente, se tornou aí uma denúncia, tá? Um instrumento de denúncia e de crítica social muito forte, tá? Já na pintura, trouxe aí pra gente quadros muito realistas, passados em cenários naturais, tá? No teatro, ele instaurou aí grandes mudanças que até então a gente não tinha, como, por exemplo, o teatro ele passa a ter aí o surgimento do diretor, tá? Da sonoplastia, dos figurinistas e entre outros elementos, como eu falei, que até então não tinha. Então ele traz essa nova roupagem, essa nova configuração para o teatro. Podemos inferir aí, em uma das maiores invocações dos naturalistas, está aí o modo como eles colocaram o foco da arte e da literatura, né? Eles trazem aí como foco as classes mais desfavorecidas, né? E também os grupos sociais da época mais estigmatizados socialmente, né? Algo que até então, como a gente já viu em outras escolas, não existia, né? Então o naturalismo ele traz essas características tanto para a arte quanto para a literatura, tá? Na aula de hoje, né, a gente vai analisar aí o legado da escola naturalista em Portugal, por meio de vida e obra de uma das grandes figuras do naturalismo em Portugal, que vai ser Eça de Queiroz, o escritor, tá? E aí, para entender um pouquinho sobre Eça de Queiroz, né? Ele nasceu aí em 1845 e faleceu em 1900, e foi um escritor aí português maravilhoso. Uma das obras de destaque aí dele vai ser o Crime do Padre Amaro, que foi o seu primeiro grande trabalho e o marco inicial aí do realismo em Portugal. Então, ele foi um escritor considerado pela crítica especializada como o melhor romancista realista português do século XIX, tá? E aí vocês estão vendo no vídeo essa imagem aí de Eça de Queiroz, né, desse senhorzinho com um ar bem agradável. É um autorretrato, né, uma fotografia desse grande escritor Eça, tá? E aí, como que foi a vida, né, a infância e formação de Eça? José Maria Eça de Queiroz nasceu em 25 de novembro na cidade de Póvoa de Varzim, tá, em Portugal. Seus pais, um brasileiro, Maria Teixeira de Queiroz, e a portuguesa Carolina Augusta Pereira de Eça, casaram-se aí depois, 4 anos após o seu nascimento, o nascimento de Eça, né? Então esse fato fez com que o coitado ficasse oculto aí por muito tempo, até por conta aí, né, gente, dos princípios e valores da sociedade daquela época. Então, imagine você ter filho antes do casamento, como que seria um escândalo. Então, Eça de Queiroz, ele ficou escondido durante 4 anos até que seus pais viessem casar. Então, Eça passou aí sua infância e sua adolescência longe da família, né? Longe do seu pai e da sua mãe. Ele foi criado aí pelos avós paternos, tá? Foi interno do colégio na cidade do Porto, em 1861. Ingressou no curso de Direito da Universidade de Coimbra, onde ele se formou em 1866. Nessa época,
ele manteve contato aí com os movimentos estudantis liderados aí por Antero de Quental e Teófilo Braga, tá? Depois de formado, ele foi para Lisboa, residir com os pais e acabou aí exercendo por algum tempo a advocacia. Bom, e aí a gente passa para a carreira literária de Eça. Como que foi, né? Onde se deu? Eça de Queiroz, gente, iniciou a carreira literária em 1867, tá? Com Notas Marginais, que eram folhetins publicados no jornal Gazeta de Portugal, postumamente reunidos em prosas bárbaras, tá? Após sua morte, né? E nesse mesmo ano dirigiu aí a cidade de Évora, o jornal de oposição do distrito de Évora. Em 1869, como jornalista, assistiu à inauguração do canal de Suez do Egito, que resultou aí na obra dele, né? A obra O Egito, publicada aí postumamente também. Depois ele se instalou aí em Leiria, né, como administrador do conselho. E aí a gente vem para 1871, quando Eça de Queiroz participou do grupo Cenáculos, formado por antigos estudantes que decidiram realizar uma série de conferências públicas para divulgar as novas ideias sobre arte, religião, filosofia e política, tá? Nas conferências aí democráticas do Cassino Lisbonense, Eça de Queiroz profere a palestra aí, o realismo como nova expressão de arte, junto com o escritor aí, com o escritor Ramalho Ortigão, tá? Que publicou em folhetins a novela policial O Mistério da Estrada de Sintra. Bom, e ainda em 1971, Eça e Ortigão criaram os fascículos mensais, As Farpas, tá? Onde publicaram críticas ferinas, mas sempre bem-humoradas, sobre a realidade portuguesa de seu tempo, como os costumes de instituições de partidos públicos e problemas. Bom, e aí a carreira diplomática de Eça, né? A gente vai ter aí que em 1872, Queiroz ingressa na carreira diplomática e é nomeado cônsul de Havana. Em 1874, ele é transferido para o consulado aí de Newcastle-on-Tyne, na Inglaterra. Em 1875, ele publica aí O Crime de Padre Amaro, tá? O Crime do Padre Amaro, que é inspirado na época em que esteve em Leiria, tá? O romance aí do Crime do Padre Amaro foi representado o marco inicial do realismo em Portugal. Nele, Eça faz uma crítica violenta à vida social portuguesa, denunciando aí a corrupção do clero e a hipocrisia dos valores burgueses. Então, essa é uma obra muito valiosa e riquíssima de Eça, tá? Que marca aí o realismo português. Já em 1878, Eça de Queiroz é transferido para o consulado de Bristol, tá? Também na Inglaterra. Nesse mesmo ano, ele publica O Primo Basílio, tá? Que coloca como tema aí central o adultério, focalizando aí a decadência da família burguesa de seu tempo. A crítica social à unidade analisa a análise psicológica que aparece também no romance Mandarim, tá? Já em 1885, ele visita em Paris o escritor francês Émile Zola, tá? Depois ele casa-se em 1886, quando ele tinha 40 anos, já vem casar um pouco mais experiente, né? Com Emília de Castro Pamplona Rezende, tá? Onde eles tiveram aí 2 casais, a sua esposa era de família aristocrática. Em 1888, ele foi nomeado cônsul em Paris, ano que ele publica Os Maias, tá? Iniciando aí uma nova fase da sua carreira literária, quando o autor ele se abstrai da sátira contundente e da ironia, da caricatura da família, da sociedade burguesa da época, para conduzir-se aí a uma trilha construtiva, tá? Ele abandona os elementos realistas, né? Lança-se aí o cultivo de princípios moralizantes, deixando transparecer o valor da
existência reside na simplicidade. É desse momento a ilustre casa de Ramírez, né, e a cidade e as serras, um conto suave, né, Milagre e as biografias religiosas. Eça de Queiroz faleceu na França em 16 de agosto de 1900, tá? E aí a gente tem algumas obras de Eça, que a gente vai ter a primeira fase da escrita dele, a gente tem Prosas Bárbaras Póstumas, Mistério da Estrada de Sintra. Já na segunda fase, a gente vai ter o Crime do Padre Amaro, a gente vai ter o Primo Basílio, Mandarim e Relíquia. Na terceira fase, a gente vai ter os Maias, Correspondências de Fradique Mendes e a Cidade e as Serras. Na literatura de viagem, né, a gente vai ter a Campanha Alegre, Cartas de Inglaterra, Ecos de Paris e O Egito. Bom, a gente vai agora, gente, para a análise de uma das obras, tá? Do livro aí do Primo Basílio, que é uma obra de Eça de Queiroz, tá? Um dos mais celebrados clássicos da literatura portuguesa. O Primo Basílio pertence aí ao realismo, tá? O romance escrito por Eça de Queiroz conta a história de um triângulo amoroso, composto aí por Jorge, Luísa e Basílio, tá? Eu particularmente sou fã dessa obra, adoro ela de paixão e espero que vocês gostem também. Então vamos para o resumo dessa obra. Bom, tudo começa, né? A gente vai ter aí o personagem de Jorge, que é um jovem engenheiro lisboeta, né? Nascido em Lisboa, de boa família. A gente tem Luísa, que igualmente pertence igualmente à burguesia abastada de Lisboa. Após a morte de Jorge, o rapaz vai se encantar por Luísa, tá? E rapidamente eles decidem aí se casar. Juntos fazem um típico casal privilegiado com um cotidiano monótono e previsível. É aquele casal de campanha de margarina, perfeito. Sabe aquela coisinha assim, toda metódica? Pois é o casal Jorge e Luísa, tá? O cenário vai mudar aí na história quando Jorge viaja a trabalho para o Alentejo e Luísa recebe a visita do primo Basílio, tá? Além de primo, Basílio foi um namorado de Luísa durante a juventude dela, tá? E antes de se mudar para Paris, Luísa e Basílio desenvolvem, então, um caso extraconjugal. E é aí onde começa o desenrolar da trama e a aprender você, leitor, tá? E aí, a fim, né, de tornarem a relação bem discreta, eles acabam alugando um quarto alugam um quarto, né, para eles se encontrarem, que intitulam esse quarto de Paraíso, né, no subúrbio de Lisboa. O lugar é bem assim decadente, o quarto também não tem nada de paraíso, tá? Um quarto bem, vamos dizer assim, bem chulo mesmo, mas eles nomeiam esse quarto de O Paraíso. Bom, apesar aí de cautela dos amantes, né, da cautela e do cuidado para que ninguém descubra aí esse romance extraconjugal, né, de Luísa e de seu primo, a quem ela fora namorada na adolescência, eles tentam ser o mais discretos possíveis, mas aí eles não contam que a empregada Juliana flagra o caso e consegue obter cartas trocadas entre o par e acaba chantageando a patroa, né? Eles tentam ser discretos e ficam trocando cartas e quem descobre? Juliana. E aí ela vai tornar a vida de Luísa, minha gente, um terror só, tá? E aí, sendo assim, quando Jorge volta de viagem, né, e estranha o comportamento da empregada e decide demiti-la, né? Ele vai perceber que a empregada ela vai ganhando todas as regalias, ela vai chantagear a Luísa, que vai contar para Jorge, vai entregar as cartas para Jorge e começa a explorar Luísa, né? A lavar a casa, lavar a louça, lavar a roupa, fazer a faxina, a comida. E aí, quando Jorge chega, ele vai achar estranho, né? Poxa vida, mas por que você está fazendo tudo isso, Luísa? Não, vou demitir essa empregada, que empregada folgada. Só que ele não sabe que Juliana, né, a empregada, está chantageando
a coitada lá da Luísa. E aí ele e aí ele vai demitir ela. E a partir de então, as chantagens elas vão acabar se intensificando, né? Porque a Juliana não vai ser demitida jamais. E aí ela começa a intensificar a chantagem a Luísa. E Luísa não vê outra alternativa senão pedir ajuda a um amigo, né? E a situação ela vai se complicando mais ainda, gente. Aí a gente vai ter Sebastião, que é o amigo, tá? Pressiona Juliana e consegue obter tais cartas de volta. Ele consegue pegar as cartas de volta, tá? E desesperada por perder a oportunidade de crescimento financeiro, de lucrar com essa chantagem, né? A empregada entra em um colapso e acaba morrendo. E Luísa, por sua vez, né, vai adoecer, ela vai ficar totalmente perturbada com tudo isso que está acontecendo, né? A morte de Juliana, as pressões que ela sofreu durante todo esse período por ela vai sentir culpada, ela vai começar num processo psicológico de culpa muito grande e ela vai acabar adoecendo. Enquanto Luísa aí padece, né, na doença dela, Jorge vai descobrir uma carta da esposa trocada com o amante Basílio. Pois é, gente, imagina aí, né? E aí ele toma conhecimento de tudo, ele vai descobrir o romance, né, a traição de Luísa. E tudo que se passou no paraíso, lá naquele quartinho lá de motel de beira de estrada. E aí ele vai ser muito paciente, ele vai esperar até a cura de Luísa, né? Até que a mulher ela se recupere para poder confrontá-la com a carta que ele achou. Quando ele finalmente consegue confrontar a Luísa, tá? Ela vai ficar aflita, adoece novamente e acaba morrendo. Fim trágico, né? Ela não suporta toda aquela questão de culpa, né? Ela fica ali se culpando, se remoendo, ela não vai resistir e vai acabar morrendo. E aí acaba a história e o primo Basílio é o único que vai aí se dar bem na trama, tá? E aí eu deixo para que vocês leiam a obra e tirem as conclusões de vocês com respeito aí ao primo Basílio. Não vou nem entrar em detalhes com relação a ele. Mas aí essa obra de Essa, gente, ela ganha notoriedade, tá? Na dramaturgia, né? Tem outra forma de vocês conhecerem a obra além do livro. Eu sugiro o livro, tá? Porque é uma obra completa, né? É o próprio autor que vai estar ali descrevendo toda a riqueza de detalhes da obra dele, da sua imaginação, da sua criação. E a gente tem uma adaptação aí para o cinema, né? Que é o filme O Primo Basílio Fantástico. Claro, é uma adaptação, né? Então, muita coisa que tem no filme não se passa de fato na história do livro, né? Na literatura. Eles fizeram uma adaptação até para prender o seu espectador, né? Toda aquela questão de ficção e tudo mais. Mas também não perde em nenhum momento a graça da história de Essa, tá? A gente tem o romance português, né? Ele ganhou uma adaptação brasileira para o cinema, feita aí pelo diretor Daniel Filho. O roteirista responsável aí pela adaptação foi Euclides Marinho. Essa adaptação, ela foi lançada em 2007, tá? É uma película, conta com atores de peso. Quem são os atores aí? Olha só, eu tenho Glória Pires no papel de Juliana, da empregada. Temos Débora Falabella no papel de Luísa, Fábio Assunção no papel do primo Basílio e Rinaldo Gianecchini no papel aí de Jorge. Vocês estão observando aí no vídeo, tá? A cena do filme Primo Basílio, a imagem que temos aí é da personagem Luísa, né, que vive uma crise no relacionamento após aí a viagem do marido e a chegada de uma paixão da infância, né, que vai ser aí o Primo Basílio. Nessa outra imagem, a gente tem Fábio Assunção, que vive o Primo Basílio, uma adaptação do clássico aí de Eça de Queiroz. Assim, fantásticos atores, né? Só a galerinha do peso mesmo. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre a criação do livro, né? O romance O Primo Basílio, ele foi escrito, gente, em setembro de 1875 e setembro de 1877, então ele demorou um pouquinho para ser concluído, né? Embora tenha sido publicado em 1878, no mesmo ano, Eça de Queiroz quis realizar aí alterações no texto e lançou a segunda edição na revista, tá?
E a gente vamos entender um pouquinho sobre os personagens, né? A gente vai ter os personagens principais, Luísa, uma lisboeta, burguesa e fútil, tá? Luísa, ela passa os dias às voltas com afazeres domésticos e leituras de romance. Ela lê muito romance, né? Ela casa-se subitamente com Jorge, um engenheiro. Sua vida cotidiana é marcada pelo tédio até a visita do antigo namorado Basílio, que vai mexer completamente com a vida dela. E ela vai ter aí... Gente, é fantástico, assim. Perfeito, perfeito, perfeito esse livro. Vocês precisam ler, precisam assistir o filme ou ler a obra, tá? E a gente vai ter também o personagem de Jorge, né, que é o marido de Luísa. Ele é um engenheiro de formação, ele perde a mãe, assim que ele perde a mãe, ele resolve se casar, né, com uma boa mulher. E assim ele vai conhecer Luísa e decide contrair o matrimônio. A gente tem outra personagem fantástica, né, o primo Basílio, que é o primo de Luísa. Basílio era um amigo e namorado que vivia em Paris, um antigo namorado de Luísa, né, na época da adolescência. Ele morava em Paris. Ele retorna a Portugal, reencontra Luísa e passa a viver com ela um caso extraconjugal. Juliana. A gente tem Juliana aí, que de origem bem humilde, é filha de engomadeira e trabalha como empregada da casa de Luísa e de Jorge. E aí, ao descobrir o caso extraconjugal da patroa com Basílio, Juliana passa a exercer chantagem, né? Com alguns privilégios, como eu falei para vocês. Então, a trama, assim, ela vem para mostrar todo aquele casamento arranjado, aquele casamento perfeito, que a gente sabe que não é perfeito, que tem lá suas facetas de problemas, né? E que a personagem aí de Luísa é um personagem que vive naquele casamento só por uma questão bem mais social, né? De estar casada, mas que na verdade é uma coisa muito sensal. E aí ela começa a perceber, ela reacende a paixão dela lá da adolescência, né? Com o primo Basílio, eles vão exercer aí, mexer com a trama de uma forma perfeita. Temos outros personagens, né, não muito importantes, mas que também vão dar um tempero para a história, tá? Como o amigo que vai ajudar a Luísa a se livrar de Juliana. A gente também tem uma amiga de Luísa também, que vai estar ali, tipo, como incentivando, sendo aquele diabinho, botando pimenta, incentivando ela a ter esse caso com Basílio. E no final, né, toda a culpa de Luísa, todo aquele peso psicológico por ela ter se envolvido com Basílio, por Juliana ter morrido, por toda a chantagem, pelo casamento dela ter se destruído. Então, tudo isso vai gerar uma culpa, ela vai caindo em uma depressão profunda e vai vir a falecer no final da história. Mas, enfim, e vem Basílio, que vai ser o único que vai se dar bem em toda a trama. Enfim, é fantástico, tá? Então, deixo para vocês aí essa sugestão. Para o feriadão, vocês vão ficar em casa, assistir o Primo Basílio, tá? Tem cenas bem fortes. Ou para vocês lerem também o livro, né? Vocês escolhem aí ou o filme ou o livro. São cenas fortes por conta da questão da realidade que é tratada na obra, né? De cunhos realistas, uma crítica à sociedade da época. E para vocês também eu vou deixar aí o segundo livro, a segunda obra que a gente vai ter, que é a análise do crime do Padre Amaro, tá? É uma obra de essa que merece muita relevância também. Essa obra, ela tá no material de apoio de vocês e sobre ela vocês vão responder o exercício, a atividade de hoje, mas antes vocês vão analisar aí. Eu vou deixar para vocês lerem a análise e tirarem as suas próprias conclusões, tá? Sobre a obra do crime do Padre Amaro, tá certo? Então, vocês vão estar lendo essa obra, já tá no material de apoio, toda resumidinha, toda detalhada. Ok, gente? Então, eu deixo com vocês aí a obra do Padre Amaro para vocês analisarem e a gente vai discutir um pouquinho depois sobre ela, tá? Vocês analisem, respondam o exercício e enviem para mim. Qualquer dúvida, eu estou aqui do outro lado, ok? Então, tchau, tchau, bom fim de semana, bom feriado, cuidado e até a próxima semana. Tchau, tchau!